Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e preparados para a nossa aula de português. Então, prepara o livro de português e vem com a prof para a aula. Lá nas páginas 36 e 37 do seu livro tem um texto instrucional, um texto que vai te dar as instruções para construir um pluviômetro. E aí vai começar explicando para que serve o pluviômetro, onde que ele é usado. A gente até fez uma espécie de pluviômetro naquela experiência da chuva. Na verdade eu fiz, vocês assistiram, né? Em ciências. E aí vai explicar tudo. Olha aqui o que está falando nesta última linha do primeiro parágrafo. Aprenda a construir com materiais reaproveitados e utilize-o nas aulas. Ué, como assim? Utilize-o nas aulas. Significa que esse texto instrucional está dando instruções para os alunos, né? Se é para utilizar nas aulas, então está dando instruções para os alunos construírem esse pluviômetro. Outra coisa interessante que está falando aqui é o seguinte: você já ouviu nos quadros de previsão do tempo da TV ou leu na seção de meteorologia dos jornais a expressão choveu 20 milímetros? Gente, inclusive, tá uma chuva aqui que olha, é que vocês sabem que eu gravo os vídeos uma semana antes, né? E tá uma chuva que eu acho que já choveu uns 80 milímetros até agora. Então, ó, choveu 20 milímetros. O que significa esses 20 milímetros? Vamos ver o que significa. Esses milímetros é assim, ó, vou pegar uma régua aqui. A régua, ela é dividida em centímetros. E aí, esses risquinhos minúsculos aqui da régua são os milímetros. Vocês sabiam disso? Então, tem o centímetro e o menor que o centímetro, que são esses tracinhos bem fininhos, são os milímetros. E é assim que eles medem a quantidade que choveu, com esses milímetros, literalmente, como se fosse com uma régua. Então a gente usa o milímetro porque quando chove, a altura que a água sobe, que a lâmina de água, se chama isso, lâmina de água, que é a altura que a água sobe, não é muito. Por mais que chova, a água não sobe muito, senão alagaria tudo, né, gente? Então, eles medem essa chuva em milímetros, porque é uma medida bem pequena, é menor que o centímetro. Entenderam? Por isso que fala, choveu 20 milímetros. Significa que 20 risquinhos desse pequenininho aqui aumentaram no nível de água do pluviômetro. E é isso que esse texto está instruindo, a construção de um pluviômetro. Aí, gente, o que vem seguido da introdução do texto? Vem o material necessário. O material necessário é um tópico, é uma parte em que o texto está dividido, ó, por isso que está em negrito. Então o texto está dividido em introdução, depois vem o material necessário, aí vai falar que precisa de garrafa PET, precisa de estilete, de tesoura, tudo que precisa. Depois vocês vão ler bem certinho. Aí a outra parte do texto é o modo de fazer. Isso mesmo. Percebam que também está em negrito. Está escrito um pouco mais escuro. Significa que é como se fosse um subtítulo. É uma parte em que o texto está dividido. Aí tá falando para cortar a garrafa, tirar a boca, deixando 10 centímetros. Olha aqui que interessante. Peça a um adulto que corte com estilete a garrafa PET. Então, ó, essa palavra aqui, adulto, sabe o que significa? Que esse texto foi escrito para crianças. Então, a gente descobriu primeiro que esse texto tinha sido escrito para alunos e agora a gente sabe que foi escrito para crianças. Tá falando para pedir para um adulto, né, cortar a garrafa, significa que são crianças que vão ler esse texto. No caso, vocês. E aí continua o tópico 2. Preencha cerca de 5 centímetros da garrafa com as pedrinhas ou bolinhas, depois complete com água, colhe uma fita no nível da água, tem que pôr o corante também na água, e assim ele vai explicando. Agora, eu pergunto pra vocês, por que é que vocês acham que tem que pôr essas bolinhas aqui no fundo? Vou explicar. Por quê? O fundo da garrafa ele é todo ondulado, certo?
Então, a gente coloca essas bolinhas no fundo, ou essas pedrinhas, para deixar o fundo, tentar deixar o fundo mais retinho, para nivelar a água, para a água ficar nivelada. Assim, como a medida é em milímetros, não dá pra ficar tudo torto assim, né? Então tem que colocar essas bolinhas pra dar uma disfarçadinha aqui, ó, nessa ondulação, para nivelar a água. E aí vai lá, o ponto 4 tá falando pra colar com a fita adesiva uma fita métrica. De novo aqui, ó, peça a um adulto que corte com a tesoura a parte que ficar além da garrafa, então o que sobrar da fita métrica é para cortar. Tá falando para pedir para um adulto de novo. Mais uma vez está afirmando que esse texto foi escrito para crianças. Aí por último é para encaixar o bico da garrafa e aí o seu pluviômetro vai estar pronto. Aí o último tópico, ó, é a utilização. Então o texto está dividido em materiais necessários, modo de fazer e utilização. Aí tá falando para colocar o pluviômetro em um lugar plano e aberto, sem que haja nada acima dele ou dos lados que impeça a chuva de atingi-lo. Após a chuva, recolha o objeto e observe quantos milímetros o nível de água subiu na fita métrica. Essa será a medida da chuva para o período em que a medição foi realizada. Então, o que está falando aqui? Para você colocar o seu pluviômetro num lugar aberto, não pode ter uma parede do lado, por exemplo, né? Que se a chuva vier de lado, não pode ter nada cobrindo. E você vai esperar chover. Depois que chover, você recolhe o pluviômetro e você vai ver na escalinha ali quantos milímetros que subiu. Essa é a medida em milímetros da quantidade de chuva. Mas, gente, por que as pessoas querem medir o índice pluviométrico? Por que elas querem saber quanto chove na cidade? Pra que ter o pluviômetro? Sabe por quê? Quando a cidade sabe quanto chove em cada mês do ano, normalmente segue uma sequência as chuvas. Tem meses do ano que chovem mais, tem meses do ano que chovem menos. Normalmente em agosto, inclusive, não é um mês que chove. Tá acontecendo uma coisa assim fora do normal. Mas, com esta medição do índice pluviométrico, é possível o governo se preparar para essa chuva que vem. Por exemplo, janeiro é um mês que chove muito. Vamos lá desentupir as bocas de lobo, porque senão vai alagar tudo a cidade. Entenderam? Então, eles já vão, assim, prevendo o que eles têm que fazer em função da chuva. Outra coisa, os agricultores podem planejar melhor as plantações, para eles plantarem num período que chove, para a colheita ser num período que chove menos, e também para as cidades poderem se preparar contra a escassez de água. Gente, olha aqui tudo seco, sobrou só isso aqui da represa. Na verdade, a gente está vivendo isso atualmente. As represas aqui de Curitiba estão muito secas. E toda essa chuva que tá caindo, que caiu, nem fez cosquinha nas represas. Por isso que é importante também a gente saber o índice pluviométrico, porque a gente pode se preparar, falar para as pessoas usarem menos água. É por isso que os meteorologistas medem o índice pluviométrico. Mas vamos ao tema da aula, que é o texto instrucional. O nome dele já diz, ó, instrucional. Ele vai dar instruções. Esse texto instrucional ensina a fazer algo. Pode ser, por exemplo, ensina a fazer uma receita. Uma receita com todos os passos, tudo certinho, é um texto instrucional. Outro texto instrucional que ensina a pessoa a fazer alguma coisa são os manuais técnicos. Por exemplo, aqui, ó, Manual Técnico do Eletricista. Aikido, Manual Técnico. Eu até tenho um livro instrucional aqui, vou mostrar pra vocês. Acho que eu já mostrei pra vocês no Zoom, talvez. Minha avó adorava me dar livro. Ixi, gente, fiz uma bagunça aqui. É que, na verdade, essa televisão não fica aqui, sabe? Eu trago ela aqui só quando eu vou gravar vídeo. Pronto. Olha esse livro, chama assim, Como Fazer Quase Tudo. Esse livro é um livro instrucional. Ele é um manual técnico. Ele dá instruções de qualquer coisa que você quiser fazer. Vou abrir um aqui aleatoriamente. Olha aqui. Equitação. Posição do cavalo. E tem as figuras, tá, gente? Posição do cavalo. Como controlar o cavalo. Trote. Gente, tem tudo. Ó,
Filtro de ar. Nem sei o que é filtro de ar, gente. Tem várias coisas dando instrução de como fazer. Massagem. Olha, tá ensinando aqui como faz massagem. Ó, ensinando tudo como faz massagem. Ai, ai. Massagem cardíaca. Se quiser reanimar alguém, ó, tem que fazer. Então, aqui dá instruções. Esse aqui é um texto instrucional. E dá instruções sobre como fazer várias coisas. No caso aqui, vai dar instrução sobre como ser um eletricista, como lutar Aikido, que eu não faço ideia do que seja essa luta. Acho que é uma luta japonesa, né? Aí, o texto instrucional também está na bula de medicamentos. Eu tenho uma bula aqui. Por exemplo, olha o tamanho da bula. Aqui, gente, vai falar, ó, como esse medicamento funciona, vai falar quando devo usar este medicamento. Gente do céu. Gente, ele ensina tudo. Ele fala como que você deve usar, o que fazer se alguém tomar uma quantidade maior do medicamento, quais os males esse medicamento pode me causar. Ele está dividido em vários tópicos, várias partes. E aí ele dá instruções sobre como usar o medicamento. Essa bula aqui tá bem grande, viu, gente? Outra coisa também que tem texto instrucional são nos tutoriais. Pode ser um tutorial de jogo, por exemplo, um texto ensinando como jogar xadrez. Inclusive eu tinha um livro. Deixa eu ver isso aqui. Achou! Por exemplo, esse livro aqui, ó, meu primeiro livro de xadrez. Ele é um texto instrucional, porque ele ensina com textos como jogar xadrez. Gente, tem um monte de jogos aqui na minha casa. Por exemplo, esse aqui, ó, jogo Takenoko. Adoro joguinhos. olha, ele vem. Aqui, ó, ele vem com o manual. O manual é um texto instrucional. Ele vai falar exatamente o que você tem que fazer, quem que ganha, vai explicar tudo. É como se fosse um tutorial mesmo. E o que eu acho mais bonitinho desse jogo é que ele tem um pandinha, gente. Olha que fofo. Ô, professora que sai do foco, hein? Jesus! O texto instrucional também pode te ensinar um experimento, que foi o que ensinou lá no pluviômetro. É um experimento aquilo. Esses textos, eles precisam ser muito claros e objetivos. Então você não é para ficar escrevendo assim coisas desnecessárias. Tem que escrever os comandos claramente, objetivamente, sem ficar com muita enrolação. E ele tem que ter 3 coisas, tá? Ele tem que ter, primeiro, a lista de materiais necessários para a atividade. Por exemplo, aqui no caso dessa receita, patê de frango cremoso. A lista de materiais necessários são os ingredientes. Ok? O que mais que ele tem que ter? Ele tem que ter as etapas explicadas passo a passo. Onde está explicado as etapas passo a passo? É no modo de preparo. Você vai misturar todos os ingredientes e aí vai explicando passo a passo o que você tem que fazer. E em terceiro lugar, os textos instrucionais também usam recursos gráficos. O que são recursos gráficos? São desenhos, são fotos, ilustrações. Tanto, ó, aqui a prof mostrou que tá cheio de desenho aqui, certo? Aqui na receita também tem desenho. Lá nas instruções para construir o pluviômetro também tinha desenho. No meu livro aqui, ó, que ensina a jogar xadrez, também tem vários desenhos de xadrez, ok? Só não tem desenho aqui na bula, né, gente? Mas tem algumas bulas que vem desenho, viu? Que daí ensina, quando é remédio para diluir, eles ensinam como que dilui. É que esse daqui é de comprimido, aí não tem desenho. Bom, é isso, meus amores. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem de anotar para perguntar para a prof no Zoom. E agora vocês vão fazer as atividades da página 36 até a página 39. A 36, a 37, a 38, a 39. Parece que é muita coisa, mas não é. Porque na página 36 e na 37, vocês vão ler o texto de como construir o pluviômetro. E aí vai ter só 2 páginas de atividade. Combinado? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!